Ultimamente, muito vem sendo falado sobre saúde. E aí eu te pergunto, o que é saúde para você? Porque para muitas pessoas, saúde é simplesmente a ausência de doenças, sendo que o verdadeiro conceito de saúde vai muito além disso. Eu sei, eu entendo que hoje nós estamos vivendo numa pandemia, numa situação que nem eu, nem você gostaríamos de estar vivenciando. Só que realmente isso não depende de nós. A gente está passando por isso, estamos no mesmo barco e é importante que a gente possa ter informação para poder fazer melhores escolhas para que a gente possa viver melhor dentro do possível, né? E aí, hoje, como é dia 7 de abril e é o Dia Mundial da Saúde, eu resolvi passar um pouquinho aqui, né, trocar essa experiência, passar um pouquinho de informação, porque quem tem informação domina a situação e conhecimento é poder, beleza? Então, se por acaso esse assunto te agrada, se tem interesse sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, estilo de vida saudável, alimentação, sono, enfim. Aproveita, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ative os sininhos das notificações para você ser avisado sempre que eu publicar aqui um conteúdo, um vídeo novo. Se também está vendo pelo Instagram, pelo Facebook ou até mesmo pelo podcast, simplesmente ouvindo, né, ali no seu dia a dia, de repente está fazendo um treinamento, está ouvindo, tá de repente cuidando alguma coisa de casa e tem o hábito, que nem eu, de ouvir podcast, que é muito prático. Legal, que bom ter você aqui comigo, fico muito feliz. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa questão da saúde. Primeiro, a gente vai falar aqui sobre um ponto muito importante, que é essa definição. Segundo aqui, ó, a OMS, tá? No Dia Mundial da Saúde, que é comemorado dia 7 de abril, tá? E por que é comemorado dia 7 de abril? Por quê? Porque coincide com a data da criação da Organização Mundial da Saúde, tá? Então, como nada é por acaso, é por isso que é comemorado no dia 7 de abril. E aí vamos pensar o seguinte aqui, ó. A primeira pergunta que eu fiz: o que é saúde para você? E aí vamos abrir aqui, ó, o conceito, tá, da Organização Mundial da Saúde. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doenças ou enfermidades. Beleza? Maravilha. Ok, Bruno, beleza, então já entendi o que é saúde. E aí a gente vai falar aqui, ó, por exemplo, na questão, né, na parte física. Na parte física, a gente tem aqui o que? Autonomia. Eu gosto muito de falar de autonomia. Por quê? Imagina só, você ter que depender de alguém, por exemplo, para te ajudar a se locomover, para te ajudar, de repente, a ir ao banheiro ou a pegar algo por você, tá? Então, isso está relacionado à autonomia. É você poder fazer as suas atividades diárias sem depender de ninguém, tá certo? Então, está no aspecto físico. Em relação à energia, é você ter energia suficiente para você poder fazer as suas coisas também no dia a dia. Poder, de repente, subir umas escadas, caminhar de um ponto ao outro, poder, por exemplo, ter energia para pegar o seu filho no colo, sua filha no colo, ou ensinar o seu filho ou sua filha a andar de bicicleta ali, ó, carregando do lado. Então ali, ó, ter energia, né, ter vigor. Então tá relacionado à parte física e à parte de doença, né? Ou seja, se você não tem nenhuma doença, como por exemplo, quais são as doenças que você pode ter se você não tiver saúde? Você pode ter hipertensão, você pode ter diabetes, você pode ter hipercolesterolemia, você pode ter, por exemplo, câncer, Deus me livre, mas você pode ter essas doenças se você, obviamente, não se cuidar. Tem o que você pode fazer para você reduzir, né, esses riscos, tá certo? E você ter uma saúde realmente plena. Então aqui eu falei alguns pontos de aspecto físico. Agora vamos falar de alguns pontos
do aspecto emocional. Emocional, eu relacionei aqui alguns pontos que eu acredito que sejam muito importantes. Por exemplo, ó, a questão do autodesenvolvimento é você buscar se desenvolver cada vez mais como ser humano. Eu acredito muito, né? Eu penso que se você melhorar, né? Se eu melhorar, por exemplo, eu consigo melhorar aqui no meu lar, né? Na minha casa. E se eu melhorar na minha casa, a tendência é que todos que moram comigo também busquem melhorar. E assim a gente pode melhorar, de repente, um condomínio. E aí que pode melhorar um bairro e assim sucessivamente. Então o autodesenvolvimento é muito importante. E aí você vai buscar esse autodesenvolvimento. Tem várias formas, né? Através de leitura, através de cursos, através de imersões, e que são importantes. Você está aí para se desenvolver cada vez mais como ser humano, né? Inclusive espiritualmente também, independente de religião. A outra parte aqui, outra questão importante é a autoconfiança, né? Que está ligado ao mental e ao emocional, que a gente está falando aqui dessa parte aqui, ó, mental e emocional agora. Já falei do físico, agora eu estou mental e emocional. E aí a autoconfiança é você realmente se sentir apto, né, capacitado para estar realizando algumas atividades. E aí você está ali, você tem essa autoconfiança. E a autoconfiança é muito bacana que você consegue fortalecer essa autoconfiança quando você consegue pequenas vitórias, bater pequenas metas, por exemplo, e aí você vai ficando cada vez mais autoconfiante. Então você vai lá, então imagina aqui que você está, por exemplo, no meu caso, eu gosto de um voleibol. Aí eu tô ali, eu vou pro saque. E aí eu saquei uma vez, acertei. Aí na outra vez, eu tô mais confiante que eu vou acertar. E assim vai. É um processo que você vai cada vez ficando mais autoconfiante. Legal? A outra parte aqui importante, ó, está relacionada ao que? A autoestima. A autoestima também está relacionada com a autoimagem, de como você se enxerga, como você se vê. Isso é muito importante também nessa questão mental. Então é importante que você esteja sempre buscando estar cada vez com a sua autoestima mais elevada, se sentindo melhor. E com isso você vai tomar melhores ações consequentemente. Então, se você tem a autoestima elevada, mais um ponto aí para você ter aí nessa balança da saúde, tá certo? E aí, ó, outro ponto importante é autorresponsabilidade. É entender que todos os resultados que nós temos nas nossas áreas da vida, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela social, enfim, em todas as áreas da nossa vida, é você ter autorresponsabilidade, é você entender que tudo que você construiu, tudo que você é, tudo que você se tornou, ou que ainda vai se tornar, depende pura e exclusivamente de você, e não do governo, né? E não da meteorologia, não de outros fatores. É autorresponsabilidade. Então, é pegar e entender que os resultados que você tem depende pura e exclusivamente de você, tá certo? E aí vamos pensar também em uma outra questão importante aqui, ó, que está relacionada à ansiedade. A ansiedade é um dos grandes males aí, né, do século XXI. As pessoas estão, de uma forma geral, cada vez mais ansiosas, né? E essa ansiedade, o que influencia nisso? Por exemplo, você está pensando sempre no que pode estar acontecendo lá na frente. É você criar uma expectativa muito grande de algo, de alguma situação. É você pegar e ficar pensando em como você vai estar daqui a 10 anos, por exemplo, né? Criar, aí cria um sentimento de angústia, né? E isso tudo vai aumentando os seus níveis de ansiedade, tá? Então, ansiedade também está relacionado à parte mental, emocional da saúde, ok? E o estresse que a gente vive aí no cotidiano, muitas pessoas estão aí à beira de um nervo, né? Estão muito estressadas, irritadas. Eu sei também muitos por consequência da situação que a gente está vivendo, né?
E aí é importante você entender que também faz parte da saúde essa relação com o estresse, né? O estresse faz parte, a ansiedade também faz parte. O importante é você entender, né? Conseguir identificar, peraí, estou estressado. E aí, o que eu posso fazer que está no meu controle para reduzir esses níveis de estresse, tá? Então é isso aí, ó. Legal. Falei aqui já dessa parte do mental e emocional, né, relacionada à saúde. Agora eu vou para a parte do social, que é muito importante. Por exemplo, se você ou a pessoa, enfim, sofre bullying, né? Se os colegas de trabalho vivem inventando apelido para você, ou então te ignorando, ou então fazendo piadinhas maldosas. Então isso é bullying, né? E aí o que acontece? É o evento social que também está relacionado. Isso vai influenciar também, tá? Na sua saúde como um todo. E aí é o seguinte, outra questão que é importante, se, por exemplo, ir nos eventos, né, sem ficar com medo do que os outros podem estar pensando ou falando de você. Já viu, já conheceu alguém que pegou, porra, acreditava, né, de tudo quanto era forma que estavam falando mal dela, né? Então, às vezes, as pessoas criam algumas imagens, algumas situações na sua mente que, na verdade, não pode não ser o que está acontecendo, né? Pode ser como pode não ser. E aí a gente pensa o seguinte, tá, o que de pior pode acontecer se alguém tiver pensando sobre você ou falando algum mal sobre você? Então, eu vou deixar de ir num evento que eu quero ir porque eu vou imaginar que o fulano de Beltrano, esse fulano vai estar falando mal de mim, né? Então, para você lidar melhor com essa situação também. Por exemplo, não ser excluído, né? Eu, quando era adolescente, eu era o último a ser escolhido no futebol. Porque eu era gordinho, né? Eu não jogava muito bem futebol, então eu era sempre meio que excluído do futebol. E tudo bem, hoje em dia eu consigo entender, né? Perdoar, aceitar e tá tudo bem e vida que segue, certo? Beleza. E a parte familiar, que está relacionada à social também, né? Mas se você por algum motivo está longe da sua família ou não tem família, não tem problema. Tá aí os amigos para você se unir. Os amigos é a família. Eu costumo dizer que as amizades são os familiares que nós escolhemos, né? Então, escolha ter bons amigos e você vai estar ali suprindo essa demanda, essa necessidade, tá certo? Essa necessidade social. Nós somos seres sociáveis, né? Então, desde os primórdios, a gente vive em tribo, certo? Bacana. Vamos falar um pouquinho então do que a gente pode fazer para melhorar esses fatores relacionados à saúde. Primeiro de tudo, estilo de vida, né? E o estilo de vida, você precisa ter hábitos saudáveis para você ter um estilo de vida saudável. Então vamos pensar aqui o que a gente pode e precisa levar em consideração relacionado a hábitos saudáveis. O que a gente pode estar implantando hoje, agora, no nosso dia a dia. Então, relacionado à alimentação. Primeira coisa, se você se alimenta muito de fast food, comidas ultraprocessadas, né, alimentos muito industrializados, consequentemente, você vai estar gerando sérios problemas com o seu organismo. Inclusive, podendo estar aí futuramente gerando, né, plantando um câncer ali. Então, fora inflamações que você vai ter no seu sistema digestivo, né, o teu intestino não vai funcionar muito bem. Então, a alimentação é fundamental, tá? É assim, muito importante você fazer boas escolhas alimentares. E aí você, o que são essas boas escolhas? Legumes, verduras, né, frutas. Eu costumo falar o seguinte, dá mais importância para o que vem da terra, do mar ou do ar, entendeu? Então, dá mais importância para as coisas que são mais naturais, ok? Então fica aí essa minha sugestão. Em relação ao movimento, vai muito além de apenas exercício físico. Você precisa colocar mais o seu corpo em movimento,
né? O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Como eu escutei uma vez do Drauzio Varela, que eu adorei, se o nosso corpo fosse feito para ficar parado, né, só mexendo com o computador ou então com o celular, bastaria aqui, ó, as mãos vinham aqui do peito, certo? Não, mas a gente tem braços, a gente tem pernas, certo? Para quê? Para que a gente possa segurar, pegar, empurrar, puxar, levantar, agachar, sentar, saltar. Então, são movimentos que a gente precisa estimular mais o nosso corpo para fazer, não deixar de fazer, tá? Então, ponha mais movimento, mais atividade, mais exercício no seu dia a dia. Trabalha em home office? Ok. De vez em quando levanta, vai dar uma caminhada na sua casa. De vez em quando levanta, desce até o térreo e sobe de escada. De vez em quando vai lá na padaria, vai no mercado, vai a pé, né? Então se movimenta mais. Outro ponto muito importante é o olhar para si. Por acaso você tem feito esses momentos de olhar para você mesmo, parar um pouco, desacelerar, tirar o pé do acelerador, parar, de repente experimenta fechar um pouco seus olhos, experimenta perceber a tua respiração, experimenta perceber o barulho que está ao seu redor, né? Então, procure ali, sim, fazer um momento de repente de meditação, olhar para si, ok? Com aceitação, com acolhimento, e os pensamentos vão vir e tudo bem também. Tranquilo, deixa o pensamento vir. O pensamento, da mesma forma que ele vem, ele vai, e ele é substituído por outro. Deixe o nosso subconsciente também trabalhar a nosso favor, certo? E um ponto fundamental aqui é o que? Nosso estilo de vida. Sono. Sono reparador. Sono, né? Aquele sono de qualidade. Então, higiene do sono não é só ali perto do período que você vai dormir. A higiene do sono começa quando o seu dia inicia. É desde os seus primeiros movimentos. Então procura estar realmente, né, criando uma rotina. Tenha sempre, de preferência, os mesmos horários para você dormir, os mesmos horários para você se alimentar. Às vezes, geralmente, é muito questão de organização. Organização, se organiza, se planeja, que eu tenho certeza que tudo vai fluir de uma forma mais leve, mais tranquila, mais suave. Beleza? Então, maravilha. Falei aqui, ó, dos hábitos saudáveis, falei do estilo de vida, né? Estilo de vida é tudo, é muito importante. E levando em consideração que a gente está, né, em plena pandemia, né? Vamos dizer assim que no auge da pandemia. E obviamente que eu entendo os impactos que tem no nosso dia a dia. Eu me incluo nessa também. Se eu puder aqui deixar uma mensagem, né, eu realmente lamento muito, sinto por cada morte que foi tida aí, que está sendo, que ainda está tendo. Meus sentimentos para todos esses familiares que estão sofrendo, que estão de luto, e que a vida segue, e que a gente precisa levar o que há de melhor disso tudo. Eu sei que parece fácil, né? Mas não é fácil. É fácil falar, né? Mas procure tirar tudo que a gente está passando como um aprendizado no processo evolutivo. E ao invés de você perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunta o que isso que está acontecendo comigo quer me dizer. Então, às vezes, uma pequena mudança no tipo de pergunta pode mudar o teu entendimento. E, obviamente, procure fazer o seu melhor no seu dia a dia. Procure fazer a sua parte e o que está dentro das suas possibilidades, né? O que está dentro do seu controle, o que está no seu controle, vamos dizer assim, porque tem algumas coisas que estão
fora do nosso controle. E aí a gente não tem o como mudar. Mas o que tiver no seu controle, faça. Ou seja, as ações preventivas, faça. O que pode ser feito para aumentar o seu sistema imunológico, por exemplo, se alimentar bem, fazer exercício físico, se movimentar mais, e mesmo dentro de casa é possível, sim, né? Eu inclusive ajudo várias pessoas a se movimentar dentro da sua casa mesmo, ter um sono reparador de qualidade, e com isso você eleva o teu sistema imunológico, aumenta, fortalece o teu sistema imunológico, fica blindado. E sem contar com a parte que é muito importante, acredito eu, a mais importante de todas, que é a questão espiritual. Então, se fortaleça, acredite, independente da religião, como eu costumo falar, né, numa força universal, algo maior, e se conecte. E acima de tudo, seja grato por tudo que vem passando, por tudo que você já construiu, por tudo que você ainda pode construir. Sirva o maior número de pessoas possíveis, que eu tenho certeza que essa força maior, o universo, vai te entregar muitas coisas boas, tá? Aquele velho ditado, né, aquela parábola do semeador, aqui, tudo que você planta, tudo que você cultiva, você vai colher. Então, é isso. Essa é a mensagem, porque não tem como você, por exemplo, plantar arroz e colher feijão, certo? Então, gratidão. Seu comentário aí é muito importante, seu like, seu joinha, enfim, sua curtida. Aproveita e compartilha para que essa mensagem possa chegar, possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Se eu te ajudei em 0,01%, eu já estou muito feliz e eu já tenho certeza aí de estar realmente indo na direção do meu propósito, né? E estou vivendo uma vida com sentido. Então, forte abraço, saúde e paz, tudo de bom e Dia Mundial da Saúde. Aproveita, se você está sedentário, se coloque em movimento agora. Decida mudar. Lembra? Autorresponsabilidade só depende de você. Forte abraço, Bruno Freire, e até o próximo.